pessoas perdem a vida nesse acidente aqui. E aqui é uma câmera que captou o momento exato do acidente. Vai cair ali, acompanhando. Ó, o helicóptero ali vai aparecer. Tá? Então, um dos helicópteros cai. Essa é a câmera que captou. O pessoal tá filmando o monitor, né? Porque ele está tremendo. Cara, isso é muito estranho. É muito estranho isso aqui. São dois, né? Eles se chocam no ar e caem com esse cara dentro. Tá? Ele cai em cima de uns carros elétricos para ajudar. Tá? E um dos helicópteros, né? O outro cai na rua aqui, né? O outro cai em cima de só uma concessionária de carro elétrico, né? Basicamente. A região do Recreio dos Bandeirantes, tá? Foi lá que aconteceu. Se você olhar nas imagens... Agora, eu achei muito curioso, assim, primeiro momento a gente tá vendo... o helicóptero cai cai na concessionária, né? Essa imagem aqui especificamente, ela não teve incêndio, tá vendo? Você tem os carros não estão queimados, percebe? Então eu deduzo que um deles pegou fogo e o outro não, né? Porque tem os vídeos também, né? Do local pegando fogo, e aí tem as vítimas ali, né? Basicamente, e dentre elas estaria o Oliver Tree. Tá? Então é isso, tá? Sobre o Oliver Tree, essa é a questão toda. Tá? Então tá bem resumido. Aí a gente tem, logo em seguida a isso, o terremoto que acontece lá na Venezuela. Tem um epicentro ali a 280 quilômetros a oeste de Caracas. Acontece o primeiro, depois 39 segundos depois mais um. A Venezuela tá assim, diversos prédios, edifícios caem, né? Enfim, milhares de pessoas perdem suas vidas. A gente ainda não tem o número de mortes total, porque isso vai aumentar com o tempo, né? A tendência, como eu já falei, é a subnotificação desses números, né? Então, as últimas aqui, a última notícia chega a 1.450, tá? Então, a Venezuela, nem quando não tem ninguém, nem quando não tem problema nenhum, ele já não fala a verdade, nem numa eleição, basicamente, né? Pro resto do mundo. Então, agora, evidentemente que a gente não tem como ter certeza, mas os números que têm circulado, que esse acidente vai crescer muito, né? O número de vítimas fatais, infelizmente, podendo chegar aí a 40 mil pessoas pelo número de desaparecidos atualmente. Então, a primeira estimativa falou entre 10 e 100 mil. Tá? A gente já chegou nesse número de 1.450, mas tem um número muito grande ainda de desaparecidos. A última estimativa que eu tinha visto é em torno de 40 mil. Tá? Pode estar super estimado esse número. Pode ser menos que isso. Por quê? Porque as pessoas às vezes tentam entrar em contato, como muitos serviços não estão funcionando, às vezes a pessoa vai lá e pensa que a pessoa que ela está tentando contactar está desaparecida. Mas em alguns casos realmente a pessoa perdeu a vida. Aquele que eu mostrei aqui no canal para quem viu o vídeo, jogador argentino, por exemplo, Venezuela, tá? Infelizmente, lembra que eu mostrei que estavam desaparecidos? Pois é, encontraram a esposa e os filhos dele sem vida no meio dos escombros já, tá? Então ele perdeu a família, né? Basicamente esses que estão na foto que aparecem aqui, que eu mostrei aqui no canal, vou ficar mostrando porque, né? Enfim, as pessoas perderam suas vidas ali. Então... mas é isso que está acontecendo, realmente provavelmente a essa altura, e quanto mais tempo passa, a tendência é realmente ter menos chance de sobrevivência. A maior parte das pessoas desaparecidas realmente morreu, tá?
Então tem isso também. E aí a gente entra nas duas taças, a teoria das duas taças que eu mostrei aqui. A capa da The Economist, quando você divide em 13 fatias, né, você vai ter basicamente as duas taças. Essa taça aqui, né, para baixo, em junho, e essa taça aqui em setembro. A taça, ela coincide com... Eu mostrei isso também recentemente, nos últimos vídeos. Isso aqui apareceu dia 17 de junho, então a gente está indo cronologicamente. Dia 6 de junho, Oliver Tree. Dia 14 de junho, ele cai no acidente dos helicópteros. Dia 6/6, ele faz o show. Dia 14, ele cai do helicóptero. Cai com o helicóptero, né? Perde sua vida. Só que eu quero lembrar que quando ele fez o show lá em 6/6, veja bem, em determinado momento de passagem, ele disse que vai para a Groenlândia depois da Antártida. Quando ele vai em São Paulo fazer seu último show, ele aparece com vários sósias ali, vestidos iguais a ele. Tá? Um cara que fala tanto de conspiração, que expõe tanto. Esse é o ponto, né? Será que ele realmente morreu naquele acidente? Não sei. Eu, particularmente, eu não tive acesso e eu não tenho conhecimento de terem feito algum reconhecimento legítimo, né? O helicóptero caiu, pegou fogo, né? Então, se tivesse um corpo ali, provavelmente não seria fácil de identificar. Com aquela mesma roupa que ele aparece num saco de cadáver lá do clipe, que ele lançou 4 meses antes. E ele faz o último show dia 6/6 com os caras usando roupa igual a ele. Tá? Na verdade, não dá nem pra saber. Chega uma hora que um outro deles canta, não dá pra saber se é ele ou não. Aí ele cai, ó. Aí vem os outros músicos vestidos de Oliver Tree ali, né? Aí tem um detalhe, né? Oliver significa oliveira, Tree é árvore, né? Então é árvore de oliveira o nome dele, né? Pelo menos o nome artístico. Então você vê ali esse pessoal todo no palco ali, né? Vestido de Oliver Tree, e aí ele cai do helicóptero e, enfim, não dá pra saber se ele realmente foi ou se ele só saiu de cena, num nível, enfim, mais relacionado a esses assuntos. Porque lembra que lá no clipe ele aparece no meio de 2 helicópteros, tá? Deixa eu só concluir isso daqui pra gente não passar batido. Ele aparece no meio de 2 helicópteros, na música Flowers, essa música aqui, que a gente viu. Ele pega uma árvore e depois aparece ele basicamente depois do evento dos helicópteros, o que ele faz? Ele pega um avião, corta pra uma cena de avião, né? Então ele tá ali no meio dos helicópteros, aí ele pega o avião, ele sai girando, 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 entre 2 helicópteros. Então, assim, na boa, cara, alguém vê isso aqui e falar que isso é coincidência, cara, assim, assim, ou o cara é chamar todo mundo idiota, não tem como, tá? Ó, 2 helicópteros, pega o avião, ele olha pra longe, o que ele vê? Pô, tipo, o cara foi embora, cara. Tá claro, e tá dando tchau pra todo mundo. Tá na cara isso, basicamente. Tá muito na cara. Não tem como ser outra coisa, tá entendendo? E se você vê o que ele fez no final da sua vida ali, né, entre aspas, da sua carreira, basicamente ele deixou isso bem claro, que era isso que ia estar acontecendo, né? Então ele lança esse documentário ridículo, na verdade, mas que fala uma série de coisas ali e que ele fala isso, né? Então ele vai para a Antártida, ele passa por vários países, fala que vai para a Groenlândia, né, mas não aparece ele indo para a Groenlândia, fala que depois da Antártida ele iria para a Groenlândia. São alguns eventos que acontecem, né, ao mesmo tempo. Ele aparece girando, 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 girando. Ele é uma árvore de oliveira. Na Bíblia, a oliveira é um dos símbolos mais ricos e sagrados, né? Então ela vai representar, enfim, uma aliança, né? Do oliveira em Zait, né? Paz, esperança, unção e a aliança de Deus, né? Tá? No Antigo Testamento. Então, o azeite extraído de seus frutos era usado para consagrar os sacerdotes.
Só que assim é no sagrado. O profano ele inverte, né, basicamente. Ele usa o símbolo sagrado com uma finalidade profana. Aqui, ó, dia 17 de abril de 2025, saiu esse artigo aqui no G1, a Árvore da Paz. Oliveira é o símbolo sagrado que atravessa a fé e a história e a natureza. Tá? Foi no Monte das Oliveiras que Jesus orou antes de ser crucificado, né? As plantações que cobrem o Mediterrâneo há milênios. Então, enfim, a oliveira ela tem todo um significado dentro do contexto sagrado que pode ter sido usado de forma inversa, né, subvertida,